No mundo todo, existem lugares marcados pela história e cobertos em mistério. Locais onde o passado parece nunca ter ido embora. Hoje viajaremos através do tempo e do espaço para explorar 3 desses locais. A sinistra Poveglia na Itália, a enigmática Capela dos Ossos em Portugal e a lendária Salem nos Estados Unidos. Prepare-se para desvendar os segredos das cidades mais assombradas do mundo. Nossa jornada começa na Lagoa de Veneza, onde a ilha de Poveglia se ergue solitária. Uma ilha que testemunhou morte em uma escala inimaginável e abrigou segredos sombrios em suas paredes em ruínas. Imagine uma época onde a morte viajava nas asas da peste. No auge da peste negra, Poveglia se tornou o último destino para aqueles condenados pela doença. Milhares de corpos, alguns ainda vivos, foram trazidos para cá e queimados em gigantescas piras. Dizem que o solo da ilha é composto por 50% de cinzas humanas. Saltamos no tempo para o século XX, quando as sombras de Poveglia assumiram uma nova forma. Um hospital psiquiátrico foi construído, mas em vez de ser um santuário, tornou-se um palco de horrores. Um médico, cujo nome se perdeu na história, conduzia experimentos terríveis. Lobotomias brutais e tratamentos experimentais eram comuns. Acredita-se que ele via demônios e espíritos das vítimas da peste, o que o levou a enlouquecer. Atormentado por visões, lançou-se da torre do hospital, morrendo no local. Poveglia permanece um símbolo da relação da humanidade com a morte e a loucura. Um pedaço de terra marcado pela tragédia, onde as vozes do passado ainda sussurram seus segredos para aqueles corajosos ou tolos o suficiente para ouvir. Deixamos as sombras de Poveglia para trás e viajamos agora para o coração de Portugal. Em Évora, uma cidade marcada pela história e beleza, encontramos um monumento que desafia a própria natureza da vida e da morte. A Capela dos Ossos. Numa pequena igreja branca, um portal leva a um lugar como nenhum outro. A Capela dos Ossos foi construída por monges franciscanos no século XVII, e seu interior é um lembrete sombrio da mortalidade humana. As paredes e pilares são cobertos com ossos e crânios humanos, meticulosamente organizados. Cerca de 5.000 almas encontraram seu último repouso aqui. A mensagem é clara e inquietante. Nós, os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Estes restos mortais foram retirados de cemitérios superlotados, numa reflexão sobre a transitoriedade da vida. A capela é um lugar de meditação, onde a linha entre o sagrado e o macabro se confunde. Visitantes relatam uma sensação única ao entrar na capela. Alguns falam de uma paz profunda, outros de uma perturbação inquietante. É como se cada crânio tivesse uma história silenciosa, um segredo guardado entre os ossos. A Capela dos Ossos é mais do que uma atração turística. É um símbolo poderoso da nossa própria mortalidade. Em Évora, o passado e o presente se encontram, lembrando-nos que, no final, todos partilharemos o mesmo destino. Deixamos as silenciosas testemunhas da mortalidade em Évora e cruzamos o Atlântico rumo às costas da Nova Inglaterra. Em Salem, Massachusetts, os ecos de um passado turbulento se entrelaçam com o presente, criando uma tapeçaria de mistério e intriga. Salem, um nome sinônimo de bruxaria, injustiça e medo. Esta cidade pitoresca foi o palco dos infames julgamentos das bruxas de Salem no século XVII, onde o medo e a histeria levaram à morte e à destruição de muitas vidas inocentes. Em 1692, uma série de acusações de bruxaria varreu Salem.
Influenciadas por superstições e disputas locais, as acusações rapidamente se transformaram em julgamentos. 20 pessoas foram executadas e muitas outras sofreram na prisão. No coração de Salem encontra-se o cemitério de Burying Point, um dos mais antigos da América, datado de 1637. Aqui repousam juízes dos julgamentos das bruxas, bem como vítimas da histeria coletiva que assolou a cidade. Disse que à noite, sombras e figuras espreitam entre as lápides, e muitos visitantes relatam sensações estranhas, como se os olhares dos acusadores e acusados ainda permanecessem ali, presos em um eterno confronto. Outro marco infame é a Casa das Bruxas de Jonathan Corwin, conhecida localmente como The Witch House. Jonathan Corwin foi um dos juízes nos julgamentos das bruxas, e sua casa é a única estrutura ainda de pé em Salem com laços diretos com os julgamentos. Muitos acreditam que a casa, com sua aparência austera e história sombria, é assombrada pelas almas daqueles cujos destinos foram selados dentro de suas paredes. Relatos de objetos se movendo sozinhos, sombras inexplicáveis e sons estranhos são comuns entre os visitantes. Salem se transformou em um epicentro de cultura sobre o oculto e o sobrenatural. Anualmente, milhares visitam a cidade, especialmente durante o Halloween, buscando conectar-se com seu passado misterioso e talvez com os espíritos que ainda lá residem. Esses locais, embora separados por milhares de quilômetros e séculos de história, estão unidos por uma narrativa comum. Eles nos lembram de nosso passado, muitas vezes tortuoso e sombrio, e das lições que ainda podemos aprender com ele. E você, o que acha desses lugares? Há alguma cidade ou história assombrada que lhe fascina? Compartilhe conosco nos comentários e até nosso próximo encontro. Obrigado!